querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso vir aqui trazer mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e juntamente com a equipe de gravação, nós faremos uma aula bem bacana, o melhor que for, que é possível para você, para que você entenda. A aula de hoje é uma aula bem complexa, no entanto é uma aula bem interessante. Só nós temos alguns objetivos. Quais são os objetivos? Você compreender como é que a matéria ela é organizada, quais são as forças elementares da natureza. Você compreender, pessoal, como é que é feita a datação do material, dos materiais. Isso é bem importante. Então vamos lá. Pessoal, nós trazemos aqui dois objetivos para você. Mas assim, na boa, pessoal, para esse tipo de aula, eu peço uma coisa para você, que você tenha curiosidade e que, acima de tudo, que você aceite, pessoal, aceite os conceitos, tá? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, converse com o seu professor, até porque são coisas complexas e a gente não vai poder entrar tão a fundo. Até porque o slide vai estar aqui, eu vou mostrar para você, mas a gente não pode aprofundar muito, porque senão arrebenta com o seu entendimento. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só, então nós vamos falar um pouquinho das interações nucleares. Pessoal, primeiramente, a matéria. A matéria, o que é a matéria? Ei, você é feito de matéria, eu sou feito de matéria, tudo que está ao seu redor é feito de matéria. E a matéria, ela tem uma base de constituição que é inerente a ela, que são os átomos, tá? Toda matéria é constituída por átomos. O átomo lá dentro, você sabe que tem prótons, elétrons, nêutrons, quarks, outras partículas, tá? Esse é o átomo que é a base de toda a matéria. Então vamos lá, pessoal. Dentro do átomo nós temos duas forças que são fundamentais, que é a força nuclear forte. Lembre-se, dentro do núcleo atômico nós temos prótons, e esses prótons eles estão se empurrando com uma força que nós chamamos de força nuclear forte. Pessoal, nós temos ainda a interação entre os prótons e os elétrons lá da eletrosfera. E eles interagem com uma força que nós chamamos de força nuclear fraca. Então, são esses dois tipos de forças que são as forças fundamentais. Vale destacar para vocês ainda que nós temos outros tipos de forças. Pessoal, a força elétrica, a força gravitacional, temos outros tipos de forças. Mas não esqueça, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, são forças, pessoal, elementares, são forças naturais. Um detalhe importante, já que você pegou que o próton está se empurrando, pessoal, se ele está se empurrando, tem muita energia ali com ele, não é verdade? Se você pega e quebra o núcleo atômico, você consegue liberar essa energia. Professor, como assim? Eu não entendi. Vou fazer um paralelo para que a sua cabeça funcione direitinho conforme os conceitos. Imagine pessoas trancafiadas dentro de um elevador, com pessoas, sabe, as pessoas tudo suadas, sabe aquelas pessoas da academia? E digamos que você está no meio, você e mais algumas pessoas que estão limpinhos. Vocês não querem ficar ali. Então isso é o núcleo atômico. Se alguém abrir a porta do elevador, você vai sair correndo. É o que acontece com o núcleo atômico. Beleza? Pessoal, vale destacar que essa força nuclear forte, se você quebrar o núcleo atômico, você libera, faz com que os prótons rebentem tudo ao seu redor. E nesse rebentar, pessoal, libera muita energia. Beleza? Pessoal, então, falando um pouquinho dessa força nuclear forte, é uma força de interação dentro do núcleo atômico. Pessoal, os prótons estão ali e os nêutrons prendem esses prótons. Ali dentro tem essa força que nós chamamos de força nuclear forte. Vale destacar, pessoal, que ainda, se você conseguir liberar se você arrebentar o núcleo, você faz com que o núcleo atômico libere toda a sua energia. Olha bem essa figura aqui, pessoal, olha bem. Então, os elétrons estão ao redor e ali ao redor os elétrons com o núcleo formam o que nós chamamos de força fraca, tá? Porque o elétron atrai próton e próton atrai o elétron. Pessoal, agora falar um pouquinho da força nuclear forte. Eu já falei bastante, né? Galera, vale destacar que essa força, ela explica o porquê que o próton ele não escapa, porque eles estão se repelindo. Lembre-se, os nêutrons, eles travam esses prótons, tá? Não esqueça disso. Galera, e agora nós vamos falar de um assunto que é bem importante para você. Pessoal, é um assunto complexo,
mas eu quero deixar de um jeito fácil, o máximo possível. Galera, imagine a seguinte situação, vamos imitar o Einstein, vamos criar uma situação na nossa cabeça. Imagine que nós pegamos aqui alguns átomos de urânio, alguns núcleos de urânio, e nós quebramos o urânio 235. A quebra do núcleo é chamada de fissão nuclear. A fissão, ela libera muita energia. E esse núcleo atômico que foi quebrado, ele vira um núcleo de bário. Nós criamos um bário. O bário, ele está ali novinho, ele está forte, ele é novo, e ele está emitindo uma quantidade de energia. Ao passar o tempo, esse cara vai diminuindo a sua potência. Então, ele diminui a potência de emissão e ele diminui a sua massa. Pessoal, através da quantidade de energia que ele está emitindo, através da massa que ele está, dá para você estimar a idade dele. É desse modo que a gente faz a datação de fóssil de qualquer coisa que você queira. É desse modo que a gente faz a datação. Então, como é que funciona isso? Pessoal, existe um cálculo que é bem simples, que é emão igual a mzinho dividido por 2x. Pessoal, é uma divisão, tá? O emão, galera, não esqueça, é a massa remanescente. O mzinho é a massa inicial. A massa remanescente é a massa com que ele se encontra. A massa inicial é a massa que ele tinha lá atrás. Né? Quando você pega um elemento novo, você sabe a massa dele. E o x é o número de períodos de meia-vida. Pessoal, pensa assim comigo. A cada intervalo de tempo em que a massa reduz a metade, você tem um período de meia-vida. Beleza? Vamos aplicar isso num exemplo bem simples. Só fala o seguinte. O Césio 137 possui meia-vida de 30 anos. Se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida a 0,75 gramas? Pessoal, aqui ele deu o inverso. Ele tem a massa atual e ele quer saber quanto tempo ele demora para chegar a 0,75 gramas, sabendo que ele possui períodos de 30 anos, períodos de meia-vida de 30 anos. Pessoal, então aqui ó, você tem o mzinho, o mzão, e você aplica o cálculo. Mzão, 0,75, que é a massa com que ele se encontra. A massa inicial é mzinho, que vale, nesse caso, 12 gramas. 2 elevado a x. Você isola o x. Você quer saber, pessoal, a quantidade de períodos. O x é a quantidade de períodos. 0,75 é 3 quartos. 3 dividido por 4 dá 0,75. O 2x passa multiplicando, o 4 passa multiplicando e o 3 passa dividindo. 4 vezes 12, está aqui, 4 vezes 12, e o 3 passa dividindo. Aquela bela matemática básica. Pessoal, aí você tem 12 dividido por 3 é 4. 4 vezes 4 é 16. Para você resolver rápido, 16 é 2 elevado à quarta. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta. Então, x é igual a 4. Só ele possui, então, x é igual a 4, então ele possui 4 períodos de 30 anos. Fazendo 4 vezes 30, pessoal, depois de 120 anos, que a massa de 12 gramas vai virar massa de 0,75 gramas. Porque ele fica emitindo radiação. Ele vai trocando a massa pela radiação. Ele pega e vai emitindo, então ele vai reduzindo a sua massa. Beleza? Pessoal, agora uma atividade. Ela fala o seguinte, após 12 dias, uma substância radiativa tem a sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. A meia-vida da substância será... Essa é uma pergunta para você. Você terá um tempinho e na sequência nós vamos retornar com a solução desse exercício.
Vamos fazer a correção dessa atividade? Pessoal, ele te dá, após 12 dias, uma substância radioativa tem sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. A meia-vida dessa substância será de quanto tempo? Só vamos lá então para a solução. Pessoal, o tempo final após quanto tempo? 12 dias. A massa, pessoal, lembre-se, a massa que ele se encontra é 1/8 do que ele tinha no início. E ele pede o tempo de meia-vida. Usando o cálculo, pessoal, ó, a massa que ele se encontra é 1/8. Então, é a massa dividido por 8. Isso é igual a massa dividido por 2 elevado a x. Cortou a massa. Multiplica cruzado. O 2x vem para cá, o 8 passa lá em cima. Então, 2 elevado a x igual a 8. Pessoal, escreve 8 como sendo 2 elevado à terceira potência, ou seja, o x igual a 3. Tome cuidado. Esse x é a quantidade de períodos. Pessoal, lembre-se. Então, ó, quantidade de períodos vezes, né, o período de meia-vida igual a 12. Substitui x por 3. Pessoal, então o período de meia-vida, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, você tem 12 dividido por 3, o período de meia-vida são 4 dias. Tá? Pessoal, então pense, a cada 4 dias ele reduz a metade. Tá? Mais 4 dias ele vai reduzindo. Esse é o período de meia-vida. Beleza? E pessoal, é claro, agora vamos falar um pouquinho da fissão nuclear. Pessoal, simples assim, a fissão nuclear nada mais é do que a quebra do núcleo atômico. Como é que se quebra o núcleo atômico? Dando um tiro, dando uma pancada nele. É desse jeito que você parte o núcleo atômico. Libera-se grande quantidade de energia. Pessoal, você atira um próton no núcleo, tem que ser um núcleo pesado, tem que ser um núcleo... Por isso que é pegando o urânio 235, porque o seu número atômico, pessoal, é 235, tá? Então, por isso que pega um núcleo pesadão e aí você dá uma pancada nele, ele parte. Liberando-se grande quantidade de energia. Essa quantidade de energia, ela sai, pessoal, em forma de calor, luz, som e, é claro, radiações, tá? Lembrando que você cria 2 novos elementos, tá? O bário e o criptônio, tá, pessoal? Dependendo do tipo de elemento, no caso do urânio, né? Pessoal, lembre-se, libera-se muita energia em forma de calor. Pessoal, o urânio 235, ele, né, é arrebentado, ele vira novos elementos. A fusão nuclear, pessoal, é o inverso da fissão. Se você pegou que a fissão é a quebra, a fusão é a união. Você pega 2 núcleos atômicos e você funde um com o outro. Você vai fazer com que um núcleo entre no outro. Pessoal, então aqui é diferente, você tem que pegar átomos leves. Então utiliza-se geralmente, pessoal, hidrogênio, né? Você pega 2 hidrogênios, você gruda eles, porque ele tem que ser leve, tem que ser núcleos pequenos. Tá? Também se libera grande quantidade de energia na fusão nuclear. Vale destacar, querido estudante, que a fusão nuclear é o que ocorre no Sol. Tá? Então lá no Sol ocorre fusão nuclear. Se você pegou essa ideia, vamos para o final da aula fazendo uma atividade. Ele fala o seguinte: o principal processo de formação de energia no Sol ocorre com fusão de átomos de hidrogênio para formar átomos de hélio, sendo que 4 átomos de hidrogênio de massa, né, 1,67 10 a menos 27 kg, formam um átomo de hélio de massa 6,65 vezes 10 a menos 27 kg. E que na superfície ocorre aproximadamente 10 elevado a 40 reações por segundo. Determine a quantidade de energia liberada por segundo. Pessoal, adote que a velocidade da luz é 3 vezes 10 na oitava metros por segundo e que a energia é dada por a expressão energia massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Querido estudante, você terá um tempinho e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade.
Vamos fazer a correção dessa atividade? Olha só, pessoal, é uma situação em que ele faz a reação que ocorre no Sol. Eu tenho a massa do hidrogênio 1,67, a massa do hélio 6,65. Só que qual que é o problema? Pessoal, nós temos 4 átomos de hidrogênio virando hélio, tá? Então, o que acontece? Quando você utiliza a variação de massas, lembre-se, eu tenho 4 átomos de hidrogênio vezes 1,67, que é a massa dele, né? Menos 6,65, que é a diferença da massa que vai virar energia. Se você pegar e fizer esse cálculo, você vai chegar que a massa de 0,03 vezes 10 a menos 27 quilos vai virar a energia. Então, lembre-se, você tinha uma massa no início, vai ter uma massa reduzida no fim. Ah, e a diferença? A diferença é o que se transformou em energia. Aí, essa diferença é o que você utiliza na fórmula E igual a mc². A variação da massa 0,03 vezes 10 a menos 27 vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 na oitava elevado ao quadrado. Pessoal, se você fizer esta conta, ó, dá 27 vezes 10 na menos 13 joules. No entanto, no Sol, por segundo, ocorre 10 elevado a 40 reações. Pessoal, só para você compreender em que patamar que nós estamos. 10 na terceira é 1000, na sexta é milhão, na nona é bilhão, na 12 é trilhão, na 15 é quatrilhão, na 18 é sextilhão, na 21 septilhão. Pessoal, eu já me perco. Ó, a quantidade de energia gerada é 27 vezes 10 na 27 joules de energia por segundo. Isso, pessoal, cara, é o que ocorre lá dentro do Sol. É uma quantidade monstruosa. Pessoal, detalhe, uma massa pequena. 4 hidrogênios formando um hélio. Imagina a quantidade de massa que tem lá, é muito grande. Pessoal, então, isso aqui, o que nós vimos hoje? Hoje nós falamos das interações nucleares. A força forte, a força fraca e decaimento radioativo. Pessoal, uma aula complexa, bem verdade, mas eu espero que você tenha entendido. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.